Oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao nosso BBcast. Eu sou a Maria Antônia. Oi, gente, meu nome é Enzo. Meu nome é Ana Sofia e eu tô aqui com a Ana Tereza, que a gente hoje vai escutar as divertidas histórias dela. Enfim, que ela é minha mãe. Mãe, o que você queria ser quando você era criança? Eu queria ser tanta coisa. Minha mãe era professora, então eu pensava em ser professora. Aí depois eu comecei a ficar amiga de uma menina que o pai dela era médico e a mãe era enfermeira. Eu já queria ser médica e enfermeira. Enfim, a infância da gente vai sempre mudando o pensamento da gente, né? E quando eu fiquei adolescente, eu fui vendo que estava uma profissão ficando muito falada no Brasil, que era a psicologia. E aí eu fiz o vestibular para psicologia e consegui me formar em psicóloga, sendo psicóloga. E você é feliz hoje sendo psicóloga? Sim, eu sou feliz porque eu uso a psicologia em várias coisas da minha vida. Já trabalhei na psicologia, já tenho 20 e poucos anos formada e trabalhei muito tempo sendo psicóloga. Depois do terceiro filho eu não consegui mais trabalhar e cuidar da casa junto com eles, que ficava muita coisa para eu fazer. Qual é a sua história favorita da sua infância? Tenho várias. Tem várias, de várias fases da infância da gente. Eu morei em Canto do Buriti a minha infância toda. Eu vim morar em Teresina, já tinha mais de 16 anos. Então, em Canto do Buriti é o interior, muito pequeno. Na minha época tinha menos de 20 mil habitantes. E todo mundo se conhecia, não tinha preocupação de ir para a rua, os pais ficarem preocupados. E aí a gente era bem livre. A gente era livre, saía para a casa de um e do outro amigo. E não tinha horário de voltar, não tinha muito trânsito, não tinha nada de perigoso assim. A gente passava muito tempo brincando na rua, muito tempo brincando na casa deles, nas fazendas que tinham por perto. A gente andava muito de bicicleta, subia em morro. Então tem muitas histórias. Tiana, e você como mãe, a Ana Sofia fala que você é muito bem. Os seus pais também. Você pegou alguma coisa deles para usar como mãe, como pai? Sim. Dos meus pais, eu trago muito o aprendizado do respeito, né? O carinho que eles sempre tiveram com a gente. Tiana, e se a senhora não fosse psicóloga hoje em dia, o que é que a senhora faria? Que curso a senhora faria? Tem tantos. Eu não sei, mas eu acho que eu iria na área da educação. A educação é a chave e a base de toda uma sociedade. Então, com a educação, a gente, além de melhorar os seres humanos, né, a gente acaba aprendendo mais, tendo esse contato com outras pessoas. E mãe, você tinha me falado falado pra gente, na verdade, que você hoje em dia não faz mais psicologia. Você tá trabalhando com alguma coisa assim? Tô. A minha casa, minha família, sempre ocupa muita coisa. Então, hoje eu sou motorista, eu sou professora, eu sou psicóloga, eu sou enfermeira, eu sou muita coisa. Mas eu estou trabalhando com uma empresa, que eu sou preposta dessa empresa aqui em Teresina, ela é uma empresa do Rio de Janeiro, e eu acabo fazendo um serviço administrativo aqui, lá na Justiça Federal. Tia, você falou bem de educação, você falou muito. Qual era a sua matéria favorita nessa época de escola? Matemática, acredita? O quê? Matemática. Matemática para mim tinha assim uma coisa mágica, porque se desse errado era errado e se desse certo era beleza, não tinha aquele meio termo, sabe? Então era bem exatas mesmo. Então matemática para mim era perfeito. Aí depois veio a física, a química, que requer muitos cálculos, né? Que também tinham exatidão, que me fizeram gostar muito também. Alguma pergunta na plateia? Tiana, você tem irmãos, não tem? Sim. Na sua infância, voltando pra ela, como é que você lidava com eles? E eles eram mais danados que você? Sim. Tinha a minha irmã, somos 4, né?
o meu irmão mais velho, eu sou a segunda, aí vem minha irmã do meio, que eu e ela era do meio, né? E a caçula que nasceu depois que ninguém esperava mais. Então ela veio de surpresa. Eu e meu irmão, como mais velho, ele, homem, aprontava muito mais. Muito mais. E às vezes eu levava bronca por causa dele. Acredita? E a minha irmã, depois de mim, ela era mais afrontosa. Ela era muito briguenta, sabe? E aí acabava que eu ficava entre os dois, sabe? Meio termo. Era o meio termo e o meio que separa eles dois. Porque eles brigavam muito e a idade deles era perto, assim, sabe? Mas ela sempre foi menor. Ainda hoje, né, mãe? Ela é mais baixinha, mas ela era baixinha, sabe? Zangada. E o seu irmão, o que é que ele fazia pra ser tão danado assim? Ele aprontava. De pequeno, ó, meu pai uma vez proibiu ele de sair de casa para ir num rio que tinha lá, que tinha uma cachoeira. E ele combinou com os primos e foi. Eu não fui. Eu já sabia, né, era que me esperar, e ele foi, acabou indo. Chega lá, eles banharam, tal, quem soube não foi nem papai, foi o irmão do papai, que é meu padrinho, e foi buscar ele lá no rio. Eu pensei que eles iam perder a orelha de tanto que eles eram puxados de dentro da água. Para sair de dentro dessa água, porque tava uma coisa tão gostosa o banho deles, banhando, e dar aquelas cambalhotas, caía na água, a cachoeira linda, e eles saíram de lá chorando. Quase sem orelha, de tanto ele puxar. E seus irmãos têm quantos anos, mais ou menos? Ele tem 42, eu tenho 41, aí é 37 e a mais nova tem 30. Tá bem mais nova, né, que a gente. Mais alguma pergunta? Sim, dessa vez essa pergunta é da Natália. Tia, qual a experiência que você teve na sua infância que você gostaria que seus filhos vivessem? Ai, que legal, Nath! Muito legal. Eu queria, assim, não uma experiência, mas a forma que eu fui criada, né, com mais liberdade, com autonomia em algumas decisões, que hoje tudo tem que pedir permissão para os pais e não tem aquela autonomia de, eu quero e vai fazer, sabe, sozinho. Não tem. Lá na minha cidade eu tinha isso. Tipo, eu morava muito perto da minha escola. Eu ia caminhando para a escola, então eu não precisava esperar minha mãe ou meu pai me levarem para a escola, o horário deles. Eu ia, quando eu estava pronta, eu saía. Era na mesma rua, era de frente para a casa da minha avó, sabe? Às vezes, na hora do recreio, eu pedia para a professora, eu posso ir lá na casa da vovó, dar um cheiro nela, pegar um lanche, eu ia. Essa liberdade que eu acho que na infância de vocês falta um pouco, porque ficam muito presos. E você gostava da sua escola? E com quantos anos que você saiu da casa dos seus pais, que você foi morar sozinho? Pô, eu gostava, a primeira pergunta eu esqueci. Se você gostava da sua escola? Sim. Eu estudei em 3 escolas lá. Lá tinha um educandário, né? Que foi desde a minha infância toda. Foi onde eu fiz as amizades que ainda hoje eu tenho. E aí teve outro educandário, quando esse eu não tinha mais a série que eu estava, eu fui para outro, que era perto da casa da minha avó, que foi o terceiro, o quarto, hoje é o grade 3, né, grade 4, e até o 6º ano. Aí no 6º ano eu fui para uma escola pública, que a escola particular já não estava tão boa como quando eu comecei. Aí eu fui para a escola pública, estudei lá até os 16 anos, que foi o 8º ano, e vim para Teresina para fazer o 1º, 2º, 3º ano antigamente era científico, né? Agora é ensino médio. Alguma pergunta? Sim, nós temos uma pergunta que deve ser da pergunta da Maria Rita. Maria Rita, qual é a sua pergunta? Tiana, eu vi que você falou sobre a relação de você e de seus pais. Eu queria saber como é a relação de você com seus filhos, com seus 3 filhos. Ai, que lindo. Bom, a Sofia pode responder. Posso? Né? Bom, a minha relação com minha mãe é muito boa. Tipo, eu consigo me abrir com ela, confiar nela com várias coisas. É uma relação bem saudável. E tu, como é que tu enxerga assim? Agora sou eu a entrevistadora, Sofia. Como é que tu enxerga a mamãe com os mais novos? A mesma coisa.
Tipo, Vai te responder, Rita. E a plateia tem mais alguma pergunta? Sim, nós temos uma pergunta do Otávio. Otávio, qual é a sua pergunta? Já que você se metia em várias encrencas, você já se meteu em alguma encrenca na escola? Na escola não, mas em encrencas, depois na adolescência sim. Já, na escola não. Na escola tá tudo, sempre foi muito ok minha vida na escola. E fora da escola sim. Porque eu aprontava, eu já me meti em uma encrenca de meu pai. Ele tinha 2 carros grandes, né? E eu dirigia com já 16 anos, já sabia. E meu irmão, com 17, dirigia o outro. Aí meu pai confiava na gente, assim, de andar na mesma rua ali, com ele do lado. Aí uma vez ele saiu na moto do meu tio, do meu padrinho, porque a gente era vizinha, assim, uma casa perto da outra. Os quintais lá na nossa cidade eram interligados, a casa dos primos todas interligadas. E aí a gente tinha como se fosse uma casa só, né? E aí meu pai deixou o carro lá e mandou meu irmão resolver uma coisa, ao invés dele ir a pé, ele pegou o carro e foi. Aí quando ele chegou, viu que o carro não estava, saiu para procurar ele. Aí a mamãe disse que estava precisando de comprar pão. Eu peguei o outro carro e fui. Já pensou os adolescentes sozinhos, dirigindo na cidade? Aí eu fui comprar o pão e parei na praça, porque eu vi um bando de amigo meu lá parado, sentado, conversando. Eu fui conversar também. Resultado, eu voltei para casa caminhando e papai foi buscar o carro 2 vezes, porque não deixou a gente mais dirigir. Estava errado, né, galera? Então, eu me meto em confusão assim. Alguma pergunta, plateia? Sim, nós temos uma pergunta e mais uma pergunta da Natália. Ei, tia, você tem 3 filhos. Observando eles, assim, criando eles, qual a maior diferença que você percebe na personalidade deles, no jeito? São três personalidades diferentes, 3 pessoas diferentes, 3 pessoas completamente opostas, assim. A Ana Sofia, ela sempre foi, assim, muito determinada do que ela quer, do que ela sempre do que ela quer, do que ela luta. Ela odeia injustiça e ela sempre lutou por isso, sabe? A gente fala uma coisa, ela não aceita de cara, ela quer um porquê, ela quer uma explicação. Advogada da nossa sala. Pronto, tá aí, tá explicado. O Ricardinho, ele sempre foi mais passivo, ele sempre aceitou mais qualquer coisa que a gente impõe, que fale. Também. E muito sensível, ele é muito meigo, assim, que nem a Maria Antônia, coisa meiga, linda. E o Joaquim, ele é autista. O Joaquim é autista, nível de suporte 1, bem pouco mesmo. Mas ele é muito briguento, muito reclamão, muito, ele reclama de tudo. Então, por mais que a gente crie todas as crianças, né, os filhos iguais, venha da mesma base, cada um tem seu jeito de ser. E a gente vai aceitando, aprendendo com eles como é o jeito de cada um. Tiana, e voltando completamente à sua infância, né? Porque a gente tá amando falar da sua infância. Qual era um sonho que a senhora tinha na sua infância? Só ir pra Disney! Ir pra Disney, que eu nunca consegui ir. Sério, galera. Era ir pra Disney. E agora do nosso tempo, hora de acabar. Tá, foi ótimo. Foi maravilhoso. Foi muito bom. Foi muito legal. Descobri um monte de coisa sua. Né, mãe? Então, eu amei compartilhar com vocês um pouco da minha história. E espero que me convidem mais vezes, que é muito legal. Com certeza. Gente, então esse foi o nosso BBcast. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Tchau! E obrigada pela presença de todos. Tchau! Tchau.